Olá, você está conosco em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, uma parceria do Movimento Voto Consciente com a ABEL, a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e Contas. Semanalmente eu, Humberto Dantas, diretor do Movimento Voto Consciente, na companhia de Roberto Lamari, presidente da ABEL, trazemos uma conversa muito especial com pessoas envolvidas em ações de educação para a democracia em centenas de escolas do Legislativo e de Contas espalhadas pelos municípios, pelos estados e no Congresso Nacional. É isso mesmo, pessoal. Os legislativos têm escolas e elas educam para a democracia. E como o Voto Consciente e a ABEL defendem que educação política é democracia, vamos conhecer quem faz isso acontecer. Antes de iniciar, eu lembro sempre a vocês que os nossos programas são gravados, eles vão ao ar às segundas-feiras à tarde no portal do Congresso em Foco, nos canais da ABEL e do Legis-Ativo no YouTube, bem como no Spotify, pelo Legis-Ativo Movimento Voto Consciente. E semanalmente também estamos na Rádio Assembleia Legislativa do Mato Grosso, que atende pelo 89,5 FM. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Roberto Eduardo Olamari. Tá bom, meu filho? Tudo jóia? Tudo jóia, tudo tranquilo. Estamos Quem aqui vem hoje, hein, hoje. Lamari? Hoje nós vamos para um. Você sabe que eu conheço vários estados do país e esse eu não conheço, mas me Eu disseram que é conheço. muito. Você conhece? Me disseram que é Conheço. muito quente lá. É É quente. quente. A capital É é quente. quente. Muito quente. Sempre me falam isso. E hoje nós estamos aqui com o Valber Coelho, que ele é diretor-geral da Escola do Legislativo do Piauí. A escola chama Professor Wilson Brandão, que é a escola da Assembleia Legislativa do Piauí. Tudo bem, Valber? Tudo bem, Lamário? Tudo bem, Humberto? Satisfação, prazer estar aqui com vocês, conversar um pouco sobre a nossa escola, sobre o Piauí também, né? O Piauí, eu costumo dizer que o Piauí, no 40 graus, está fazendo na sombra, 40 graus na sombra aqui no Piauí. Agora não, agora a gente está hoje aqui, hoje está um clima agradável e hoje o pessoal sai de casa de casaco, para você ter ideia. Como Inverno, é costume que no inverno. inverno Tá chovendo. uns 30 graus. 30 graus, tá todo mundo já de casaco, viu? E é 30. muito quente, mas é um clima bom. O Piauí é um estado de muitas potencialidades, muito bom. Conheça, venha conhecer Vou o Piauí, conhecer. venha fazer a visita aqui para a gente Teresina. desbravar o Piauí. Vou sim. Teresina é uma cidade muito simpática, muito legal. Tive na Assembleia Legislativa, inclusive, tive a oportunidade de ministrar um curso ali com o pessoal. Era mais ligado a um parlamentar, a um partido, etc. Então acabou não passando pela escola. Mas tive a oportunidade de estar na Assembleia, salvo engano, uma Assembleia que tem um vão central, assim, que entra É, luz, entra. Se chover, chove também, mas é muito legal, isso é muito legal, né? Espero não estar falando bobagem, Valber, mas pelo que eu me lembro do prédio, tinha ali um vão central, não tinha? tem um vão central. Inclusive, essa foto que está aqui atrás, ó, mais ou menos assim, ó, Ah, é afastar o um pouquinho, vão. ó, Olha lá. Muito afastar legal, um pouquinho aí para o pessoal ver aí, ó, Sim, dá mais para ou ver. menos isso, muito legal, essa muito legal. imagem. Valber, eu queria que você contasse um pouco para a gente a história da Escola do Parlamento da Assembleia do Piauí. Mas eu queria me pegar numa característica interessante da Assembleia do Piauí e queria ver em que medida isso tem alguma relação com essa história. A Assembleia do Piauí, por uma característica institucional, regimental, etc., foi durante muito tempo presidida por uma mesma pessoa. Salvo engano da minha parte, hoje, inclusive, vice-governador do estado. Posso estar errado, mas não, o objetivo aqui não é trazer nomes, etc., mas tem essa característica institucional, um mandato muito longo, renovado, né? Eleito eleições atrás de eleições, vontade dos pares, decisões institucionais, mas foi durante muito tempo presidida por uma mesma pessoa. Isso, em alguma medida, impactou a longevidade da escola, a existência da escola? Como é que a gente pode associar essa lógica longeva à história da escola da Assembleia do Piauí? Humberto, é o seguinte, deixa eu fazer uma retrospectiva aqui. Você falou dessa questão que há muito tempo o parlamento estadual foi presidido por uma única pessoa, que hoje é o vice-governador. Pode Uhum. falar o nome, não tem problema, que é o deputado Temístio, inclusive no qual eu tive o prazer, a satisfação de, durante 8 anos, ser o diretor-geral da Assembleia Legislativa. Ah,
que E legal, que durante 8 anos, legal. diretor-geral da Assembleia Legislativa, que era presidida, no caso, a Assembleia, pelo então presidente Temístocles, que hoje é o nosso vice-governador. E assim, a escola do Legislativo, como é que ela funciona? Ela tem os seus diretores e ela é presidida por um deputado. A lei organizacional da Assembleia, a escola do Legislativo, ela sempre é presidida por um deputado, diferente do presidente da Assembleia. Hoje a nossa escola, ela é presidida por um deputado que a escola leva o nome do pai dele, que é o deputado Hum, Wilson Brandão. A escola hoje é presidida por ele. Então, geralmente, o que é? Mandato de 2 anos é um deputado que preside a Assembleia. A organização da Assembleia é o presidente, no caso, o diretor-geral, que sou eu, o diretor adjunto e as coordenações. A Assembleia do Legislativo, por muito tempo, ela na época do presidente Temístocles, que era presidida por um deputado, eu não me recordo quais os deputados nesse período foram, a Assembleia Legislativa, como você fala, pelo contrário, ela era muito ativa. A legal. escola do Legislativo, aqui a nível de Estado, era reconhecidíssima. Tinha cursos de pós-graduação, cursos de extensão. Então, convênio com várias instituições aqui, vários alunos iam lá, era a capacitação dos servidores. Então, a escola do Legislativo, ela sempre teve uma grande acesso, uma grande entrada aqui no público para a questão de capacitação e estudos. Então, sempre tinha continuidade, sempre era presidida por um deputado que tinha os diretores, inclusive uma pessoa que da época que estava lá, a gente trouxe para a nossa equipe hoje, que conhece tudo, certo? A Que gente está legal. montando nossa equipe, falta poucas pessoas, mas a gente já está desenvolvendo muitas ações na Escola do Legislativo. Legal. Que O legal, Valber, cara. Muito legal, muito legal. você tem aí uma história também, como você falou, como diretor geral aí da Assembleia. Eu queria que você contasse um pouco de você. A gente, qual que é o seu histórico aí, qual a sua formação? Você teve uma passagem na diretoria e agora na escola, né? Você é servidor de Isso. carreira, Robson? Não, 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 sou não, Robson, ó, não. Valber. É, Que Valber. Robson, Lamari? De onde você Eu tirou falei Robson, Robson? Lamari? Eu falei Robson? Não, eu falei, mas eu tô culpando Ah, você. tá. Falei Valber. Pronto. Eu sou o Valber. Quem é o Valber? O Valber, a minha primeira formação é formada em administração de empresas. Me formei em 2002 em administração de empresa e logo depois me formei em direito. Sou formado em direito, trabalho, sou advogado militante, advogo na área pública, certo? Tenho especializações em direito constitucional e licitações em contratos, certo? Fiz um doutorado na UBA, em Buenos Aires, sobre a questão de direito em direito público, certo? E o Valber, ele é o quê? Ele é palestrante, professor universitário, Que certo? legal. Professor universitário, já escrevi alguns artigos. Recentemente, escrevi um livro com alguns autores sobre licitações e contratos, essa reforma da nova lei de licitações. A gente tem alguns artigos publicados na área. E a nossa militância é mais essa mais na área de direito público. A gente advoga para alguns municípios no Piauí, temos atuações advogando perante o Tribunal de Contas. E a gente está na Assembleia por muito tempo. A gente, desde quando entramos na diretoria geral, a gente sempre assessora também alguns deputados. Muito Legal. legal. Vocês têm uma história parecida, hein, Lamari? O, Pois é, o eu Valber e também, viu? você, Parecida a vocês nossa têm história. uma semelhança aí O nessa Lamar questão é de advogar procurador, né, judiciário. Lamar? Você é procurador. Exato, sou procurador, mas também fiz assessoria e tal, dei aula de direito constitucional, Desde enfim. quando eu me formei, eu esqueci, eu trabalhei também no EMOP, aqui, que é o banco de sangue aqui do estado. Trabalhei também na época como procurador do EMOP há um tempo atrás. Aí quando saí do EMOP foi quando eu fui para a Assembleia. Mas a minha formação, a área de advocacia, sempre foi, desde quando eu me formei, foi na área pública, né? Bacana. Estagiei no Banco do Brasil, mas não era na área pública, era na área de direito, certo? Quando eu estava me formando, estagiei, de lá fui para o IAPEP, que é o Instituto de Previdência do Estado, como estagiário, e de lá para cá fui, como diz a história, fui picado pela mosquinha azul do direito público e estou até hoje.
Muito legal, muito legal. Valber, sobre a escola, né? É, em que medida a escola tem trabalhado aí o binômio das escolas do legislativo, né? Quer dizer, a capacitação do servidor, né? E a gente sabe que isso é super importante, porque sempre tem umas renovações de servidores muito significativas, né? Muitos comissionados nas casas legislativas, por razões políticas e administrativas óbvias e conhecidas de todos, e também a questão da cidadania, né? Quer dizer, atendendo os mais diferentes projetos, né? Programas, muitas vezes com jovens, com escolares, mas enfim, tem assembleias e câmaras que transcendem esse público e vão a outras fontes atrair essas pessoas para dentro do legislativo. Como é que a Assembleia Legislativa do Piauí tem trabalhado esses dois grandes objetivos das escolas do parlamento? A nossa ELEP, né, que é a ELEP, a Escola do Legislativo aqui Uhum. nossa, qual é o nosso costume? É abrir os cursos de capacitação. Inclusive nós hoje, a gente já tem uma programação para curso de capacitação até maio. A gente já organizou isso, já está tudo organizado, a partir da próxima semana, a gente já vai começar alguns cursos. Na próxima semana, agora dia 21 a gente vai ter um curso é uma oficina só de um dia, 4 horas só, porque como a Receita Federal já lançou ontem o programa do imposto de renda, a gente já lançou uma oficina de apenas 4 horas na próxima semana, com o contador, especialista na área, para poder trazer essas informações. A Assembleia como um todo, a nossa escola como um todo, ela sempre busca capacitar os servidores da nossa instituição, da Assembleia. Mas, paralelo a isso, a gente abre para que outras pessoas de outros nichos, tanto da sociedade como de outros órgãos públicos, elas venham se somar a nós, somar conosco, para poder participar desses cursos. Porque a gente não vincula só os funcionários da Assembleia. A gente traz eles, as prioridades é deles, mas a gente sempre abre um nicho para outros servidores. Aqui no Piauí, a gente tem 224 municípios. Uhum. Então, vai norte a sul, em distância muito grande, tudo, mas a gente abre para todos os servidores, seja ele da administração municipal, pode vir fazer curso. Para você ter ideia, nós fomos procurados a semana atrasada, mais ou menos, por um presidente de uma Câmara Municipal de uma cidade aqui próxima, fica a 80 quilômetros da capital, da região dos Carnaubais. Essa região Uhum. dos Carnaubais tem muitos municípios próximos, distância de 10 quilômetros para essa cidade polo, que é 80 quilômetros, muitas cidades pequenas, cidades de 4 mil habitantes, cidades de 8 mil habitantes, cidade de 10 mil habitantes. E o presidente da Câmara conversou com a gente, vamos trazer um curso de capacitação aqui para os vereadores dessa região e para os funcionários dessas prefeituras. Então, a Assembleia, o que é que eu quero? Eu quero que a escola ela não fique só na capital, e sim ela vá fazer esses cursos de capacitação em outros municípios. Porque às vezes fica muito dependioso de um funcionário de uma prefeitura lá do sul do estado, São Raimundo Nonato, por exemplo, 500 quilômetros da capital, vim de lá para cá. Então, a gente quer tirar aqui, fazer uma escola itinerante, vamos dizer assim, tirar ela aqui da capital e levar para esses cursos de capacitação no interior. Paralelo a isso, Lamari e Humberto, nós temos as nossas pós, né, que a gente já vai Ah, lançar, a gente já está organizando já. Ontem a gente teve uma reunião com o Conselho Estadual de Educação aqui do Piauí para a questão da certificação, para ver como é que estava a certificação, porque hoje a Escola do Legislativo, a gente já tem uma autorização pela Universidade Estadual que nós mesmos certificamos os certificados de pós-graduação. Então, a gente já está preparando esse projeto para poder entregar lá para o EMEC, para poder já dar entrada nesses cursos de pós. que legal, cara. Não, Que beleza, hein? muito Quanta bom. coisa legal, cara. Quanta coisa A Valber, legal. gente, a gente, a gente quer, nesses 2 anos que a gente vai ficar à frente da escola, a gente quer deixar a nossa marca para a gente fazer muita, muita coisa. Quando a gente era diretor-geral, a gente solicitou, fizemos alguns cursos para os funcionários, trouxemos palestrantes do Tribunal de Contas do Estado, trouxemos palestrantes do Tribunal de Contas da União, gente que vivencia a gestão pública em si, para trazer o conhecimento deles, para dizer como é que funciona o orçamento público, para dizer como é que funciona as licitações de pessoas que nos fiscalizam para dizer, olha, vamos fazer assim.
Porque se você não fizer assim, você vai ter problema lá na frente. Então a gente tenta fazer isso, trazer a realidade, a prática para o órgão público. Eu costumo sempre Isso, dizer em sala de aula, na lei é lindo, tudo é lindo, mas a gente tem que ir para a é. prática. Se a gente não for para a prática, a gente não sabe de nada. Só lendo não adianta. Você sabe que esse Muito seu bacana. projeto aí de levar a escola para o interior, para os municípios, pode ajudar os municípios aí, o legislativo, que queiram criar suas escolas, né? De Sim. repente começam a surgir escolas em municípios aí que têm condição. Mas o que eu queria falar é outra coisa. Eu já sei. Não é. Não É é. até eu posso deixar o Valber talvez embaraçado, mas Não vai eu não fazer vou. isso com o Não Valber. faça isso, não faça isso comigo, não. Não, Hoje é sexta-feira, o clima aqui no Piauí está agradável, não está fazendo calor, está frio, então não faça isso, não. Tá só não, 35 na sombra, tá suave hoje, Lamar. Não estraga o dia. não, é uma pergunta leve, mas é o seguinte: eu sou testemunha do trabalho da Escola Legislativa do Piauí e conheço a escola há muitos anos. E realmente é uma escola extremamente ativa. Até participou de todos os encontros da Bel, sempre apresentava os seus trabalhos e tinha realmente uma gama muito grande de atividades. E aí, nesses, vamos dizer, acho que dois últimos anos, a escola, por algum motivo, né, ela deu vamos dizer assim, diminuiu as suas atividades. A minha pergunta é que eu falei, não é para deixar nenhum constrangimento, não é para a gente não quer falar mal de ninguém, mas o que você acha que se atribui? Por que essa pergunta é importante? Porque tem muita gente de escolas que assiste a gente aqui. E as pessoas enfrentam esse problema de, às vezes, a escola vai muito bem, de repente a escola vai mal. Ela para de funcionar, ou ela tem uma diminuição muito grande. O que você atribui que aconteceu isso, que agora você está no movimento de levantar novamente a escola, né? É, eu creio, eu acredito que sim. A nossa Assembleia hoje ela está passando por uma reforma, né? Há um ano atrás começou uma reforma. A Escola do Legislativo ela funcionava dentro do próprio prédio da Assembleia. Hoje a gente está num prédio fora, a gente não está funcionando lá dentro, porque a Assembleia, o prédio em si da Assembleia, ela está em reforma praticamente todo, certo? Então deu uma certa parada, os deputados não estão atendendo nos seus gabinetes, tá tudo improvisado, certo? E eu acredito que deve ser o estilo também de cada um, né? Foi voltado mais à questão de querer a questão da organizacional, outros cursos em si de capacitação, certo? Mas a Assembleia realmente, eu não sei também se pegou o período também de pandemia, aquela Pode mudança, ser. como é que foi feito, certo? Pode Então, eu acho, ser. acredito que é o estilo de cada um, que foi uma mudança, né? Tinha um pessoal que sempre estavam naquela pegada, entra outro, é uma coisa natural. Mas as pessoas que estavam lá anteriormente são pessoas altamente competentes, inclusive tinha gente que fazia parte do Conselho Estadual da Educação, etc. Então, eles levaram mais para essa questão do nicho, mais de tentar outra pegada, outra organização. Mas nós vamos tocar para frente, a gente quer deixar o nosso nome, quer voltar a participar dos encontros da ABEL. Eu nunca participei. Eu, quando era diretor-geral, eu sempre ia da Assembleia, eu sempre ia para os encontros que tinham, sempre ia para os encontros da Unare, porque aí você troca experiência. Sim, Você traz é, experiência de outros locais para cá, porque às vezes a gente copia. O bom a gente tem é, que copiar. O bom a gente tem que exato. trazer experiência para a gente, a experiência de outras escolas, trazer para cá. Eu estou acompanhando algumas escolas aqui pelas redes sociais. Eu disse para o pessoal da minha equipe, eu digo, ó, acompanha as redes sociais daquela escola tal lá, porque ela está fazendo isso, aquilo. Vamos botar. Essa semana eu vi uma postagem lá no grupo da Abel lá da Escola do Legislativo do Amazonas, me parece. Não. Ia ter a Uhum. abertura do Legislativo, que era um juiz eleitoral, outra pessoa. Eu digo, aí, ó, eles estão copiando aqui a nossa. Eu até brinquei, né? Eles copiaram aqui a nossa boas-vindas para os funcionários, que a gente vai fazer agora na próxima semana, mas a gente vai fazer em outra pegada. É sobre questão de comunicação inclusiva,
sobre a questão da técnica legislativa, sobre a questão de inteligência artificial. A gente vai pegar mais para esse lado. Bacana, bacana. Que legal, que legal. Olá, Mário, estou sentindo que nós três vamos tomar um suco de acerola no próximo Encontro Nacional da Abel em Natal, hein? Rio Grande do Norte, comer uma castanhinha, tomar um suquinho de acerola, Cidade muito bonita. Já tem a alternativamente. data? Já tem a data? 4, 5 e 6 de junho. 4, 5 e 6 de junho. Vou Já anotar anota logo aí, aqui. Vai já põe ser na. chique. 5 Vamos e lá. Tomar 6 de suco de junho. Vamos tomar o cajá. suco lá no Morro do Careca. Exatamente, que Nossa, fizeram lá uma barbeiragem, que o negócio tá feio lá pro é. lado de Natal, porque fizeram um aterramento estranho ali para aumentar a faixa de areia e o negócio ficou esquisito. Ah, eu Mas vi, eu Eu tenho. conheço Natal, mas eu já fui há muito, eu acho que em 2010, eu acho que eu fui em Natal. De lá para cá eu não fui Pois mais. é. E o Natal esse ano será em junho, em Natal. É verdade. É Natal verdade. em junho. É boa, boa, boa. Eu não sou casado com Papai Noel, mas eu vou para Natal desde sempre, porque a minha esposa é potiguar, né? Ah, Então, pronto. coisa chique. A minha, Valber, quando o Lamário falou, conversou comigo semana passada, que disse que ia ter em Natal o Nacional e do Nordeste na Bahia, aí ela É. escutou a história e disse, eu vou também. Eu digo, pois pronto, aí a gente vai. Então, vamos lá. Bota na mala. é nós. É, não, É é nós. verdade, é verdade. Mas, Valber, eu queria voltar um pouco nessa questão da pós-graduação, entender um pouco o funcionamento disso. Porque existem modelos e modelos, né? Tem escolas, por exemplo, do legislativo que contratam os professores, abre ali um processo seletivo. Tem escolas que contratam uma universidade parceira e a universidade entra com os seus professores, com o seu corpo docente, enfim. Como é que é isso na Assembleia do Piauí, né? E que tipo de parcerias vocês têm conseguido estabelecer para organizar esses cursos, para estruturar esses cursos? E qual o público-alvo, né? Quer dizer, se é só para os servidores ou se vocês abrem para servidores de outros poderes ou mesmo até para cidadãos numa lógica mais aberta. A gente, o costume da gente é abrir para todos os servidores e para a população em geral. Nós temos alguns convênios com o Ministério Público do Estado, com o Tribunal Regional Eleitoral, com o Tribunal de Justiça, que às vezes eles mandam os servidores e a gente faz parcerias, certo? A gente tem esse costume de abrir tanto para os servidores da Assembleia como para outros órgãos, para a comunidade em geral. O nicho de direito, por exemplo, os advogados, ex-alunos da gente, quando a gente posta nas redes sociais e diz, professor, quando é que vai ter pós disso, pós daquilo? Diz, calma, vamos, a gente vai lançar. Nós costumamos fazer parcerias, inclusive eu vou já tocar nesse assunto aqui, que eu não sei se você ia me perguntar, mas eu vou, quando eu concluir aqui, eu já lhe falo. Boa. Nós estamos buscando parcerias com faculdades, aqui do nosso estado, como também com a Universidade Federal do Piauí, né? A gente está procurando parcerias. As nossas certificações, como eu disse para vocês, é através da UESP, já tá tudo regulamentado, tem resolução, publicado, tudo ok, o Conselho Estadual já aprovou. Quando a gente faz essas pós, o que é que acontece? A gente já monta todas as grades. Nós já temos alguns professores que têm costume de dar aula. A gente sempre procura trazer para nossas pós e para os nossos cursos de extensões pessoas que realmente vivenciam a prática, que realmente conhecem como é, certo? A gente já tem esse nome de pessoas, muitas pessoas boas. A gente costuma também trazer pessoas de fora, se for o caso, para poder ministrar esses cursos. A gente tem muita gente boa. Então, a nossa grade a gente já coloca aqui para o pessoal já ministrar esses cursos. Falando dessa questão de curso de inteligência artificial, quem diz, aqui no Piauí a gente tem uma secretaria agora de inteligência artificial. Que O legal. secretário o cara referência. A gente foi procurado há 15 dias atrás pela uma instituição aqui no Piauí, querendo que a gente faça uma pós de inteligência artificial. Aí eu até brinquei Legal. com a pessoa lá, que até um amigo, eu disse, moço, traga o projeto. É para ontem, traga o projeto que você não já tem, vamos montar essa pós e tocar para frente. Não vamos deixar sair do papel e botar para frente, certo? Que Então, legal. em relação a essas pós, a gente faz muito isso. E uma novidade que eu não sei se as outras assembleias do Brasil têm, já, ou as outras escolas por aí têm, mas a gente vai querer colocar, é a nossa marca, é a marca do presidente da Assembleia e do presidente da escola,
que é o deputado Severo e o deputado Wilson, já estamos trabalhando nisso, o nosso curso de mestrado. Olha só que A legal. Escola do Que legal. Legislativo vai lançar um curso de mestrado em breve. Já estamos organizando isso. Já estamos conversando com o pessoal. Vamos fazer em parceria com a Universidade Federal. A gente já está organizando, o pessoal já estão trabalhando na questão organizacional, na questão dos professores, para logo, logo a gente lançar. Então, é como eu disse no começo, a gente quer fazer um trabalho diferente, deixar nossa marca. A escola do Legislativo, Humberto e Lamar, não tem uma revista da escola. Enquanto eu fiz uma visita há 15 dias atrás ao Ministério Público aqui do Estado, da escola do Ministério Público, que tem parceria conosco, eles estão na sexta edição da revista deles. A OAB, eu esqueci até de dizer para vocês, eu participei, eu já fui presidente de comissão da OAB, já presidi também a escolha do quinto constitucional, do Tribunal de Justiça aqui do Piauí, da vaga do quinto constitucional e do TRT, eu presidi as duas comissões para a escolha dos dois desembargadores, e eu esqueci de dizer para você no começo, quando você perguntou, me lembrei agora, eu falei da OAB, e também a OAB tem a ESA, que é a escola da advocacia, ela tem a revista. Eu digo, por que a escola do Legislativo não pode ter? É. Opa, E opa. você, não, você sabe que você entrar lá no portal Abel, você vai ver em publicações várias escolas que têm as suas revistas, né? Sim. Aí a Que gente pode quer, a gente servir. quer, a gente quer fazer, a gente quer fazer isso. Tem muitos amigos, muitos professores, muitos advogados que dizem, Valber, a gente está aqui para ajudar no que for preciso, a gente tem que aproveitar, Claro. botar e fazer essa revista. Por exemplo, o Tribunal de Contas aqui do Estado, ele lança lá a revista deles para quem quiser botar seu artigo científico, bota lá, não manda lá, tem o edital, os requisitos, manda para o site deles, para o e-mail deles, eles fazem a seleção e faz a revista. Por que que a gente não pode fazer? Então Com vamos fazer a certeza. nossa revista também. Muito legal. Lamari, Entendeu? primeira vez na história desse programa que você não vai fazer a pergunta tradicional, porque acabou o tempo. Eu estava torcendo para não dar tempo, só para eu dizer que você não ia fazer a pergunta. E já chegou o tempo, é tão Pois rápido, a é. conversa Nem tão boa, tão falamos nada, gostosa. gente. Falamos 30 nada. minutos voam, voam. O negócio é um negócio absurdo. E aí, o que que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que me dirigir ao Lamari e pedir para o Lamari mandar aquele abraço da semana, que Vou dar um só ele abraço. gosta e sabe É, mandar. vou mandar um abraço hoje para um lugar quente também, para Adriana Mota, que é lá da Escola do Legislativo do Rio de Janeiro. Quente também. É, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Quente, Adriana Mota e toda a equipe dela, que ela tem uma equipe fantástica lá. Teresina é mais legal que o Rio de Janeiro. É só uma questão de opinião. Não vamos brigar por causa disso. Não, Valber, aquele abraço, Valber. Pode abraçar quem você quiser, querido. Pronto, eu queria mandar um abraço para todas as escolas do Legislativo, né, do Brasil, certo? A gente está nessa missão aí, abraçar todos os nossos colaboradores, nossos amigos da nossa escola, certo? E abraçar todos os nossos aqui, os nossos ouvintes Muito legal. do podcast aqui de vocês e dizer que a gente está à disposição e contamos também com o apoio da Abel, Lamar, para que a gente claro. possa desenvolver e a gente está à disposição para parcerias, para convênios e vamos desenvolver e vamos botar o Vamos nome junto. da Assembleia da Alep no Brasil. Muito legal. Muito legal. Eu vou deixar um abraço para um piauiense, um professor amigo meu da Universidade Federal do Piauí, uma figura muito querida, professor Vitor Sandes, né? Professor amigo muito especial. A gente escreve juntos no coletivo Legislativo, justamente o Legislativo que encampa esse nosso programa. Então, um abraço para o Vitão, né? Uma figura sempre muito querida. Pessoal, com o apoio da Abel e do Voto Consciente, trabalhos técnicos da nossa querida Aline Floriano, colocamos ponto final em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, que traz questões essenciais da educação política a partir das ações fundamentais de escolas do Parlamento e Contas espalhadas por todo este nosso território nacional, chamado carinhosamente de Brasil. Lamari, beijo, querido. Até semana que vem, né? Beijo, tchau, me liga até semana que vem. Obrigado pela entrevista, Valber. Um grande abraço para você e sucesso.
Um abraço, a gente está à disposição. Está à disposição. Um abraço. Um Muito, abraço, Humberto. muito bom. Abração.